Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Um dia eu soube que os nossos vizinhos ali da frente tinham se separado. Na hora nem dei muita bola, até porque a gente não tinha nem amizade com ele, né? Aliás, nem o nome das pessoas eu sabia. A gente passava um pelo outro de vez em quando e se cumprimentava. Bom dia, tudo bem? Só isso. Parece que o cara tinha saído de casa e a mulher tinha ficado com os filhos. Eles tinham 3 crianças. Apesar de não conhecê-los bem, dava para ver que ele era bem mais velho do que ela. Devia ter uns 55, 56 anos, enquanto ela talvez tivesse 32, 35 no máximo. Agora, uma coisa não dava para negar. Não sou cego, né? Era uma mulher bonita. Apesar de já ter 3 filhos, tinha um corpo, olha, perfeito. De todo modo, como eu já disse, como a gente não tinha amizade, aquilo entrou na minha cabeça e saiu, né? Só que dali a alguns dias, minha mãe veio tocar no assunto também. E eu confesso que fiquei de cara quando ela veio me contar. Então, Ederson, fiquei sabendo por que o casal aí da frente se separou. Parece que ele pegou ela com outro cara. Outro homem? Mas na cama? É o que o pessoal tá comentando, os vizinhos aí, né? Você já pensou? A mulher com 3 filhos pequenos, indo pra cama com outro... Meu Deus do céu. O pobre trabalhando e ela na farra. Repito, fiquei muito surpreso. Não conhecia a pessoa, mas é como a minha mãe tinha falado. Sabe, o cara no trabalho, a mulher com 3 filhos e pequenos ainda por cima. E a mulher conta na cama. De qualquer maneira, fiquei surpreso, mas, enfim, esqueci logo o assunto. Minha mãe ainda continuou lhe falando. E parece que esse outro é um rapazinho bem novo, viu? Olha, eu achei até graça depois. Até porque minha mãe falou que era um rapazinho bem novo, mas eu já não era tão novo assim, né? Já estava com 23 anos. A mãe ficou um tempão ali falando. Segundo ela, a rua toda estava comentando. É o tipo de assunto, né? Que se cair no ouvido de vizinho, meu Deus do céu. Logo o bairro todo está sabendo. Desde a pandemia que eu trabalhava como motorista de aplicativo. E uma sexta-feira, assim que parei, encostei ali na frente de casa para dar uma limpada por dentro no carro. Lembro que ainda não tinha escurecido por completo. Tava ali, passando o aspirador, tinha colocado um pendrive para tocar. Quando escutei aquela voz: oi, tudo bem? Posso falar com você? Para minha surpresa, adivinha? Era a vizinha da frente, a que tinha se separado do marido não fazia muito tempo. Olha, eu até estranhei porque ela nunca tinha vindo conversar comigo, nunca. Além de tudo bem, bom dia, boa tarde, aquela coisa. Nunca trocamos uma palavra sequer. Apesar de vizinhos, éramos como se fôssemos estranhos. Saí do carro e ela perguntou: me falaram que você trabalha de Uber? Eu confirmei. E ela então quis saber se eu aceitava corridas para outras cidades. Falei que dependia da cidade, né? Do valor combinado. Então ela disse: é pertinho, é na praia, em Matinhos. Eu ia pedir pro meu irmão, mas ele tá cheio de compromisso. Aí me falaram que você era Uber. Em resumo, ela queria descer com as crianças até Matinhos no dia seguinte de manhã. E perguntou se eu podia levá-la. Falei que sim, até porque era meu ofício. Combinamos então de sair às 6 horas da manhã do outro dia. Ela sorriu, aliviada, se despediu e atravessou a rua até a sua casa.
Olha, era a primeira vez que eu falava com ela. E que a via, assim, bem de perto. E de perto, confirmei aquela impressão que eu tinha de que ela era bonita mesmo. Naturalmente que lembrei, né, das coisas que a minha mãe tinha me contado. Pensei comigo, bonita, mas sem vergonhinha, né? Mas será que era verdade mesmo que ela tinha traído o marido? E com um rapaz bem novinho, como disse a minha mãe? Porque às vezes esse tipo de conversa, sabe, é distorcida. Começa de um jeito, acaba de outro, porque cada um que vai contando pro vizinho acrescenta um pingo a mais, né? Olha, não sei. Muitas vezes a pessoa fala na maldade, sem saber o que aconteceu. Só por saber que o casal se separou, a pessoa tem necessidade de já arranjar um motivo, mesmo que não saiba de nada. Enfim, de todo modo, e mesmo que fosse verdade, o que eu tinha com isso, né? Não me cabia julgar ninguém. Comentei com a mãe depois sobre a corrida que a vizinha pediu. Ela me olhou com uma cara, não falou nada, mas me olhou assim de um jeito. No dia seguinte saímos bem cedo. As crianças foram no banco de trás e ela foi ali na frente comigo. A gente foi conversando o tempo todo. Foi só nesse momento que eu fiquei sabendo que seu nome era Karen. E que ela também acabou sabendo o meu nome, porque ela também não sabia. E a certa altura me fez aquela pergunta. Eu sempre te vi ali com uma lourinha final de semana. Faz tempo que eu não vejo. O que ela é? É tua namorada? Confirmei. Quer dizer, falei que era minha namorada. Até porque a gente tinha terminado. Eu agora estava sozinho. Até por conta do trabalho. Sinceramente, eu não tinha muito tempo para pensar em namoro. Depois, devolvi a pergunta, já que ela tinha tido a coragem, né, de entrar naquele assunto assim mais pessoal. Falei da separação dela, claro que com todo cuidado. Na verdade, eu fiz de conta que não sabia de nada. Perguntei do marido dela. Falei que fazia tempo que eu não via. E foi aí que ela respondeu. É que a gente se separou. Tava dando muita briga, né? Aí ela falou aquilo. E disse ainda que, apesar da separação, eles continuavam se dando bem. Mais do que isso, volta e meia ele aparecia ali para ver as crianças. Nessa hora, eu me perguntei em pensamento, se continuam se dando bem, por que ela não pediu para ele levar as crianças à praia? Isso me fez pensar que talvez fosse verdade mesmo, aquela coisa que a minha mãe tinha me contado, da traição. O fato é que deu para sentir que ela era uma mulher bem bacana. Bacana e bonita. Chegamos à praia, deixei a família toda na casa, só que na hora de fazer o Pix, ela falou que não estava conseguindo acessar o aplicativo do banco. Ficou ali um monte de tempo tentando, até que eu falei que não tinha problema. Ela podia fazer depois, né? Aí lhe passei a chave do meu Pix, que era justamente o número do meu celular. Ela anotou, pediu desculpas, mas disse que assim que conseguisse fazer, mandaria o comprovante. A gente se despediu e eu segui o meu rumo de volta. A minha intenção era voltar a Curitiba, claro, mas não sei o que me deu na cabeça. E eu resolvi ficar um tempo ali. Fazia tempo que não curtia uma praia. Então resolvi almoçar por ali mesmo e subir a serra só na parte da tarde. Primeiro fui tomar um café numa panificadora. Ainda era bem cedo. Deixei o carro estacionado e saí para dar uma volta a pé. Até que parei no outro lugar para tomar uma cerveja bem gelada. Sem álcool, claro. Até porque iria dirigir. Até que perto das 11 horas da manhã, a Karen mandou uma mensagem.
Eu já tinha visto que ela tinha feito o Pix. Já tinha recebido a notificação do banco. Mas aí ela mandou o comprovante. Escreveu: tudo bem, Anderson. Ó, segue o comprovante. Espero que você tenha chegado bem a Curitiba. Agradeci. E aí tirei uma foto. Eu estava ali naquela lanchonete, na Avenida Atlântica. Dava para ver até um pedacinho do mar na frente. E mandei para ela, junto daquelas palavras. Nem fui embora ainda, cara. Tô aqui tomando uma cervejinha e curtindo o marzão. Ela respondeu: sério? Tá fazendo um dia tão gostoso, né? Aproveita. Se eu não estivesse com os meus filhos, ia te acompanhar aí nessa cerveja. Foi o que ela falou. Já me deu uma comichão. Sabe? Ah, não tem nada a ver. Só falou, tá, tudo bem, mas... sei lá, né? Eu estava chegando a Curitiba. Isso já à tarde, quando ela mandou outra mensagem, perguntando se eu ainda estava na praia. Falei que não. Já estava quase chegando em casa. Ela falou: puxa, que pena. Ia te chamar para comer alguma coisa com a gente na avenida. Tá vendo? Tá vendo? Enfim, de qualquer modo, estava quase em Curitiba, já ia chegar em casa, tomar um banho. Só que depois desse dia, ela começou a mandar mensagem direto, inclusive com fotos lá da praia. Numa dessas, ela ainda escreveu: você tá trabalhando aí e eu aqui aproveitando. Sabe aquela coisa que você fala assim como uma provocação? Eles passaram a semana toda lá. E no sábado, ela perguntou se eu podia buscá-los, se eu faria o mesmo valor da primeira vez. Em resumo, no domingo após o almoço, fui lá. E dessa vez, quando a gente se viu, senti que não foi a mesma coisa. Pintou um clima, como se diz. Fomos conversando, ela contando algumas coisas que tinham feito ali na praia. E fez perguntas também sobre como tinha sido a minha semana. A certa altura fizemos uma parada num posto para as crianças fazerem xixi. E a gente comeu alguma coisa e aproveitamos também para ficar ali naquela troca de olhares. Será que eu estava vendo coisas? Confundindo? Sim, porque pode acontecer, mas... um cara com uma razoável experiência como eu, embora seja novo, sei lá, me pareceu que a gente estava se paquerando. Depois que chegamos, nos despedimos com um beijo no rosto. E eu acho que não preciso nem dizer que não consegui mais tirar a mulher do pensamento. E para ajudar, ela ainda mandou mensagem de boa noite. E eu respondi, claro. E não ficamos só nessas mensagens. Trocamos outras. Até que dias depois, um sábado à tarde, para minha surpresa, ela perguntou se eu estava trabalhando. Falei que sim. Ela disse que as crianças estavam com o ex-marido. Iriam passar o final de semana com ele. E quis saber se eu não queria sair para comer alguma coisa, beber alguma coisa. Olha, cheguei a sorrir. Sabe por quê? Porque aquela minha impressão do começo tinha tudo a ver com a realidade. Não sou bobo, sabe? Não sou o cara mais esperto do mundo, mas... mulher estava querendo. A mulher estava querendo. Nem precisei pensar duas vezes para aceitar o convite. Combinamos um horário e nos encontramos ali na frente. Nossa, essa mulher estava tão cheirosa. O perfume dela impregnou, sabe, o interior do meu carro todo. Acabamos nos beijando no estacionamento do lugar onde a gente foi.
Ficamos uns 15 minutos ali, curtindo aquele clima, até que resolvemos entrar. Detalhe, entramos de mãozinha dada, como se fôssemos um casal de namorados. Minha ficha custou a cair. Eu não estava acreditando que já estava naquele nível nosso relacionamento. E a gente trocou tanto beijo, sabe? Olha, foi muito carinho. E no fim, eu não podia deixar de ser, prêmio para quem acertar o lugar onde a gente passou o resto do nosso encontro. Todo mundo ganhou. Foi exatamente numa suíte de motel. Entramos no quarto, ela já foi arrancando a minha roupa e eu arrancando a roupa dela, né? Com aquela fome. Preliminares que não duraram mais do que 1 minuto e meio, se tanto. E tava tudo bem comigo, sabe? Tudo assim, mas olha, gostoso demais, demais, demais. Só que, olha, eu conto tudo isso até para colocar para fora um pouco, porque tem hora que dá vontade de bater a minha cabeça na parede. Tava tudo correndo bem. No momento em que fomos fazer amor, propriamente dito, ou seja, sair das preliminares e entrar nos finalmente, eu não sei o que aconteceu, mas meu corpo não conseguiu funcionar. Será que eu estou sendo claro? Não funcionou. Sabe aquela música de carnaval lá do Silvio Santos? Era o lembro do vovô? Pois é. Só que eu não sou vovô. 23 anos. A verdade é que ela tentou de tudo para me animar, para me ajudar, mas o meu corpo não reagiu. Pensa na minha cara, na minha vergonha. Imagina a situação. Aquela mulher linda ali na cama comigo, nozinha, louca pra... Enfim, eu naquele estado, sabe? Molengão, sem condições de dar o que ela queria. Repito, ela fez de tudo. Eu não consegui dar no couro. Para falar o português bem claro, brochei. Sem conseguir olhar nos seus olhos, morrendo de vergonha. Falei aquela frase clichê, né? Que todo homem fala numa situação assim. Puxa, cara, não sei o que houve. Isso... Quando ela viu que não tinha mais jeito, que realmente não ia rolar, ela fez aquilo que toda mulher fala. Depois que o homem, naquela situação, fala aquela besteira. Tudo bem, Ellison, acontece. Vamos. Ela nem esperou pela minha resposta. Levantou da cama e começou a se vestir. Olha, eu nunca tinha me sentido tão humilhado. Se pudesse, sairia correndo daquele quarto sem olhar para trás. Ficou aquela coisa pesada, aquela coisa estranha, esquisita. Nos despedimos de um modo tão... Eu nem sei que adjetivo usar, viu? A deixei na frente da sua casa. Sabe aquele constrangimento de parte a parte? Trocamos mensagens no dia seguinte. E ela me disse uma coisa, que apesar de não ter sido sua intenção, tenho certeza que não foi. É que às vezes a gente quer falar uma coisa assim, acaba dizendo mais do que... E foi uma coisa que, embora não tenha sido a intenção dela, me fez sentir ainda pior. Não consegui parar de pensar no que aconteceu ontem, Anderson. Fiquei me perguntando, será algo comigo? Se de repente fui eu que não despertei nada em você. Posso te fazer uma pergunta? Você me acha bonita? Falei que sim.
E até tentei tirar da cabeça dela aquele absurdo, né? Não tinha sido por causa dela. Eu que estava tenso, nervoso, inseguro, sei lá. Tinha tomado uma taça de vinho a mais. Isso talvez tenha colaborado um pouco. Mas falei que se ela me desse uma outra chance, seria tudo diferente. Até porque, nessa segunda vez, eu iria me cercar de todos os cuidados, né? Comprar remédio, sei lá. Passar vergonha uma segunda vez com ela, mas não ia mesmo. Em resumo, a gente continuou se falando. Ela não tocou mais no assunto. Acho que entendeu que tinha sido uma coisa isolada, né? Até que um dia pintou outra chance de ficar junto. Não vou mentir. Me senti muito inseguro. Fiquei com medo de acontecer de novo, né? Mas aí, sabe, tinha aquela ideia de tomar aquele comprimido, né? Não, até para não fazer fiasco. De novo? Nunca. Mas não sei, na hora. Resolvi não tomar. Sabe, pensei comigo. Ô, cara, você confia no teu taco? Aquilo foi uma coisa isolada ou você tá ficando broxa, meu? E olha, hoje eu sei que o pensamento tem força. Que o medo mexe realmente com a cabeça da gente. Porque na hora H, a gente ali na cama, adivinha o que aconteceu? Eu estava tão inseguro, com tanto medo de falhar, que no fim acabou acontecendo justamente o que eu tanto temia. Olha só, Deus sabe a raiva que eu fiquei de mim mesmo. Por que eu não tomei aquele comprimido, meu Deus? Quis bancar o machão. Quis provar para mim mesmo que tinha sido uma coisa ocasional. Sabe, alguém pode ser mais burro do que eu? Pensa na expressão de desapontamento da Karen, quando se deu conta de que mais uma vez não ia rolar. Ela não falou nada, não fez nenhum comentário, até para não me constranger ainda mais, né? Nem eu abri a boca para dizer uma única palavra. Quer dizer o quê? Aquela frase idiota que eu já tinha dito da primeira vez, nem podia ser mais usada, né? De que jeito que eu ia dizer? Ai, Karen, não sei o que aconteceu, é a primeira vez que isso acontece. A não ser que eu mudasse, né? Não sei o que falar, é a segunda vez que... Sabe, coisa ridícula. Olha, eu acho que ter falhado naquela segunda vez foi ainda pior que a primeira. Me senti ainda mais envergonhado. Sei que todo mundo está sujeito, mas comigo, meu Deus, de duas vezes uma atrás da outra. Só Deus sabe o quanto me arrependi de ter tido aquele ímpeto de valentia e não ter tomado o comprimido. Só que agora não adiantava se arrepender, né? O estrago estava feito. Naturalmente que aquela foi a última chance que ela me deu, né? Até porque fiquei com vergonha de pedir mais uma. Na verdade, até tentei. Mas aí ela veio com aquela desculpa que estava cansada, apesar das crianças estarem com o ex-marido, né? Cheguei a dizer até que estava sentindo a sua falta. Enfim. Dessa vez, inclusive, fui lá e fiz aquilo que devia ter feito antes, né? Comprei uma cartela de comprimido. De modo que tinha certeza de que, desta vez, tudo daria certo. Mas sabe o que ela me escreveu quando eu insisti? Ederson, é como eu te disse, eu tô meio cansada e melhor não. Até porque já tivemos a nossa chance, né? Passou. Diante da minha insistência, ela sugeriu para o meu bem
que eu fosse procurar um médico. Até isso ela falou. Sabe, nada a ver. O fato é que ela não estava afim de me dar chance nenhuma, porque ficou decepcionada. É lógico, eu entendi. Pensa que eu não entendi? Me coloquei no lugar dela. Pô, o cara me traz aqui no motel, gasta dinheiro comigo, entendeu? Aí chega na hora, não dá certo, tudo bem, uma vez. Aí na segunda vez, mesmo script, sabe, aquela coisa, papapá, de novo, aquela coisa molenga. Pô, não dá, né? Tenho mais o que fazer. Eu entendo. O problema é que toda vez que a gente se vê, fica aquele clima de constrangimento. Mal consigo olhar para ela e cumprimentá-la. Às vezes penso até em me mudar dessa casa, ir para um lugar onde a gente nunca mais se veja. Tudo para evitar essa atmosfera vergonhosa. Não sei onde enfiar a cara quando a gente se vê. Já aconteceu de eu chegar em casa e ver que ela tá ali no pátio, ali com as crianças, e em vez de parar, eu passo reto. Finjo que não vi que ela estava ali. Tudo para não encará-la. Sabe o que é pior? Sei lá, eu me encantei por essa mulher. E me condeno assim de um modo que ninguém pode imaginar quando penso em tudo que aconteceu. Isso é que não dá para entender. Como pode ter acontecido se eu acho ela tão bonita, tão sensual? Se eu tinha tanta vontade de fazer amor com ela? Queria não. Quero ainda. Nunca foi falta de desejo ou de atração. Pelo contrário. Olha, nunca vou conseguir entender. Não tem como. Aliás, nem entender, nem aceitar. Mesmo que a partir de hoje eu faça amor com 1 milhão de mulheres, a verdade é que nunca vou aceitar o que aconteceu. Nunca vou conseguir me conformar. Ela estava ali, nuazinha, nos meus braços, aquele olhar assim que parecia dizer: vem, sedenta por prazer, por... Eu não consigo fazer nada. Fui um inútil, um incapaz.